campanha, as 7 cartas, as 7, aleluia, igrejas da Ásia, amém? Que é, aleluia, a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aleluia, em cada uma dessas 7, quinta-feira, nós vamos estar falando, aleluia, um pouco sobre cada uma dessas 7 igrejas, amém? Aleluia, vamos hoje meditar no livro de Apocalipse, no capítulo 2, do verso 1 a seguir, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Apocalipse, capítulo 2, o livro da revelação, aleluias, o qual foi revelado a João pelo próprio Jesus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Apocalipse, capítulo 2, verso 1 a seguir, amém? Aleluias, Deus abençoe. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todos encontraram? Apocalipse, capítulo 2. Hoje eu vou ler na minha Bíblia normal, porque às vezes pode ficar um pouco confuso para os irmãos eu ler na Bíblia de estudo, né? Aleluia, louvado seja Deus. Então vamos ler então o que diz assim a palavra do Senhor Jesus. Aleluia. Escreve, aleluia, carta às 7 igrejas da Ásia, primeira carta à igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova aqueles que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto que aborrece, aleluia, as obras dos nicolaítas, as quais também aborreço. Nicolaítas, perdão. Quem tem ouvidos ouça, o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Amém? Vamos, aleluia, orar ao Senhor, para que o Senhor, aleluia, Ele venha falar conosco através desta palavra, amém? Maravilhoso Deus, soberano Pai, Senhor meu Deus e meu Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, o qual nós fazemos menção aqui essa noite, pois Ele mesmo diz na Tua palavra: o que pedires em meu nome, crendo recebereis. Meu Pai, é no nome, meu Pai, do Teu Filho amado Jesus Cristo, que nós entramos aqui na Tua presença. Meu Pai, eu não venho pedir ao Senhor, meu Pai, riqueza, prosperidade, não. Mas nesse momento eu venho pedir somente ao Senhor, meu Pai, a sabedoria para ministrar a Tua palavra. Que eu não venha dizer aqui da minha carne, meu Pai querido, pois eu sei que pela ignorância da minha carne eu posso lançar aulas, meu Pai, as quais o Senhor diz na Tua palavra no Evangelho de Mateus, que assim como a galinha, meu Pai, debaixo das asas, ajuntando os pintinhos, o Senhor tem tentado ajuntar os teus, mas nós temos tocado. Senhor meu Deus, mas que nessa noite essa mensagem, ela venha trazer em nós transformação, meu Pai. Ó meu Deus, que o Senhor venha manifestar do Teu poder, da Tua glória, da Tua graça, da Tua justiça. Venha falar aos nossos corações e venha enraizar, meu Pai querido, essa palavra nas tábuas de carne do nosso coração, meu Deus. Venha livrar, meu Pai, de todo engano, de todo embaraço, de toda fraqueza. Meu Pai, abra o nosso coração, nos dê, meu Pai, nesse momento entendimento e discernimento, meu Pai, para ouvir, ó meu Pai, para não ser somente ouvinte, mas praticante, e que o Senhor venha confirmar a bênção, o milagre e a vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Pode assentar, aleluia, e pode exaltar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus.
aleluia, a primeira carta à igreja, aleluia, de Éfeso. Éfeso, aleluia, que era, naquela época, um dos principais centros urbanos, aleluia, ali do Império, no comércio. Era um dos principais, aleluia, as principais cidades ali do comércio daquela época. Aleluia, louvado seja Deus. A qual o povo, aleluia, era um comércio, mas eles ostentavam, aleluia, o comércio da religiosidade, da religião pagã, ou seja, fazendo comércio com aquilo que não agradava ao Senhor, aleluia. Eles adoravam a Artemis, ou seja, Diana, que era a deusa da guerra, louvado seja Deus. Por isso, o Senhor traz aqui para nós, aleluia, a exortação através dessa carta. Ao anjo da igreja, aleluia, em Éfeso escreve. Isso aqui é Jesus, dizendo para João, para ele escrever, aleluia, que ele mandasse, que aquilo seria repassado. Aleluia. Assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita, na destra, Aleluia. As 7 estrelas são os anjos da igreja, ou seja, o líder. Aleluia. Escreve, aleluia, aquele que tem as 7 estrelas na mão, ou seja, ele tinha ali, aleluia, os 7 anjos na mão, os 7 líderes, ou seja, os 7 cabeças, as 7 igrejas na palma da mão, e ele andava, aleluia, no meio dos 7 candelabros, que seria, aleluia, andava, ou seja, o Senhor caminha no meio das 7 igrejas. Esse é o mistério, aleluia, Paulo diz aqui para nós, no versículo 20 do capítulo 1, o mistério das 7 estrelas, louvado seja Deus. O Senhor vem dizer para nós, aleluia, isso daqui o Senhor traz para nós. Nós sabemos que a Bíblia toda, ela é falada para nós através de parábolas, não só as parábolas que estão ali, aleluia, louvado seja Deus, nos evangelhos sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos, Lucas e João, que é repleto de parábolas, mas a Bíblia toda. Por que parábola? Porque aqui o Senhor não escreve o meu e o seu nome. Ele não refere a mim e a você diretamente. Ele traz uma carta, louvado seja Deus, a qual, com discernimento, quando nós temos o Espírito Santo, nós vemos que o Senhor está falando conosco diretamente, Conheça as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo, aleluia, como a tua perseverança, aleluia, a tua perseverança, ou seja, eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, ou seja, que não pode tolerar as coisas más, as pessoas más, aleluia, e que puseste à prova aqueles que a si mesmo declaram apóstolos, mas não são, e descobristes que eram impostores. Louvado seja Deus. É uma palavra que eu tenho sempre trago aos irmãos aqui. Só essa semana eu já falei umas 2 vezes durante cultos aqui, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13, 14 e 15. Satanás se transfigura em anjo de luz e os seus ministros em ministros da justiça. Aleluia. Aqui a igreja de Éfeso fazia prova para ver se aquelas pessoas de fato elas estavam trazendo, aleluia, a doutrina, ou seja, o ensinamento de Cristo. Mas através deles provarem, eles viam que não estava sendo anunciado o Evangelho de Jesus. Eram pessoas as quais transfiguravam, o que acontece hoje em dia também, aleluia, nos nossos meios, no meio cristão, aleluia, que as pessoas estão transfigurando o Evangelho para elas viverem do Evangelho da maneira delas, para fazer do Evangelho o comércio, como aqui a igreja de Éfeso era, conhecida, aleluias. O povo também tem feito isso nos dias atuais, tem feito a palavra do Senhor de comércio. Então são os impostores que puxam ali as coisas como se fossem de Deus, dizem servir a Deus, mas, aleluias, através da palavra de Deus é revelado para nós quem serve e quem não serve, aleluias, ao Senhor. Como? Se nós estivermos meditando nessa palavra, nós vamos conseguir ver, aleluias, quem está servindo a Deus de verdade, pelo que está escrito aqui e pelo, aleluias, o que aquelas pessoas elas têm vivido.
Nós vemos aqui no livro de 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 1, que houve entre aquele povo os falsos profetas, como, aleluia, entre vós haverá também falsos doutores, aleluia, introduzindo encobertamente heresias de perdição, aleluia. E nós temos visto isso, aleluia, graças a Deus, que eu creio que aqui nunca aconteceu, porque tem lutado para trazer a verdade, mas nós vamos fazer uma análise que em muitos lugares por aí as heresias estão entrando, aleluias. É cada coisa que nós vemos que a gente chega a ficar abismado com tanta audácia do povo em falar essas coisas. Nós temos caneta ungida, nós temos tijolo ungido, sabão em pó ungido, vassoura ungida, você varrer sua casa, os demônios vão sair, aleluia, isso daí é tudo heresia, porque o demônio ele não sai a não ser pelo nome de Jesus. E não adianta eu querer estar no pecado, aleluia, e eu querer expulsar demônio, porque, aleluia, eu estarei sendo enganado. Louvado seja Deus. E nós vemos tantas heresias sendo ministradas, mas tanta coisa sendo ministrada. Eu já vi no dia um vídeo de um determinado lugar, eu falo igreja porque chamam de igreja, né? Acenderam uma churrasqueira ali, e ao soprar aquela churrasqueira, aquela pessoa ela caía. Supostamente era unção, né? Mas irmãos, aleluia, você pode ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Você vai ver, aleluia, que quando os homens de Deus, eles caíam, eles sentiam a glória de Deus, eles caíam com a face no chão. Você pode ver que, aleluia, eu tenho certeza que vocês que têm o discernimento, que nunca viu uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus cair para trás. Porque você pode reparar que quando você expulsa um demônio, sai, ele cai para trás. Então nós vemos que muitas coisas têm acontecido e, irmãos, se for ficar falando aqui o que acontece para tentar abrir o olho do povo, nós vamos ficar aqui, aleluia, o resto da vida e vai aparecer heresia atrás de heresia. Para quê? Para enganar o povo. Uma certa feita eu vi também um vídeo, o qual dentro de uma determinada igreja tinha um carro. O pastor daquela igreja era um carro importado e ele dizia que se a pessoa tocasse naquele carro, ela receberia prosperidade. Nós já ouvimos também falar quantas e quantas vezes de pessoas que o pastor mandou ela pegar e vender a casa que Deus daria para ela em dobro. Irmãos, não existe uma coisa dessa. O Evangelho, Jesus não veio para tirar nada de ninguém, porque a bênção ela não pode ser comprada. A Bíblia ainda traz para nós do que vale o homem ganhar o mundo todo e não ter a salvação da sua alma. Então eu posso ter riqueza, mas o que pode comprar minha salvação? Nada, porque não há preço maior, o qual já foi pago lá no Gólgota, lá no lugar chamado Caveira, lá na cruz do Calvário. Então não há nada que possa substituir, aleluias, aquilo que Jesus fez por nós. Mas o povo ainda tem se deixado levar, ainda tem se deixado, aleluias, ser enganado. Tem negado a Jesus, que deu a vida por amor a nós, deu o sangue dele por nós, e o povo ainda tem adorado o homem, acreditado naquilo que o homem tem feito usando o nome de Cristo. Quantas curas, quantas coisas têm acontecido, coisas falsas, aleluias. Mas irmão, como que eu vou saber se é verdade? Faz prova com Deus. O primeiro passo para você conhecer se é Deus ou se não é, você lendo a Bíblia, que você vai ver como que a santidade de Deus, aleluia, ela era manifesta, né? Aqui, continuando o livro de 2 Pedro, no capítulo 2, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza, que nós estamos acabando de falar, né? Por avareza, aleluias, farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo, aleluia, não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormida, ou seja, não há de demorar. A palavra diz aqui para nós que o Senhor ele não perdoou nem os anjos, né? Lançando-os no inferno,
entregou a cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Não perdoou aquela geração na época de Noé, que ele veio anunciar e o povo não acreditou, né? Vindo assim, aleluias, louvado seja Deus, o dilúvio sobre os ímpios. Então não pensa você que está vivendo de qualquer maneira, que por isso, por aquilo, por eu estar na igreja, por eu pregar, por eu orar por revelação, por eu evangelizar, aleluias, que você vai ser salvo, não. Porque falar o nome de Deus é uma coisa, viver é o que a Bíblia diz para nós, né? Em vão, aleluias, dizem o meu nome, em vão clamam por mim, mas o coração está longe. Esse povo aqui também ouvia falar de Jesus, fazia menção do nome dele, aleluias, mas não dava, né, crédito, aleluias, à palavra do Senhor. Aleluia, que a Bíblia traz para nós. O Senhor, Ele conhece as nossas obras, a nossa paciência, e que não pode tolerar pessoas más, porque aqui nessa época, o povo, aleluia, eles verificavam para ver como que era a doutrina, ou seja, o modo de viver, o ensinamento, aleluia, a qual esse povo, aleluia, ele vivia, se era realmente uma lealdade à Bíblia. Se não era, eles já sabiam que não era, declaravam que era impostor. Tem perseverado e suportado o sofrimento de tal espécie por causa do meu nome, e não te deixasse desfalecer. Aleluias. Mas, dentre aqui, a palavra traz para nós, aleluias, que, entretanto, versículo 4 aqui de Apocalipse 2, tenho contra ti, aleluias, o fato de ter abandonado o seu primeiro amor, a sua caridade. Aleluias, louvado seja Deus. Nós já não vivemos mais o nosso primeiro amor, e a Bíblia traz para nós o porquê que nós já não temos mais o amor. Não é por conta de luta, não é por conta de família, não, é porque nós temos esfriado e caído no pecado. Porque a Bíblia traz para nós, aleluia, em Mateus, no capítulo 24, no versículo 12, que por se multiplicar a iniquidade, aleluias, o amor de muitos esfriaria. E como diz aqui para nós, no livro de 1 João, louvado seja Deus, no capítulo 4, aleluias, santo é o nome do Senhor Jesus, no versículo 3, capítulo 3, no versículo 4, perdão, aleluias, nós sabemos que, aleluias, a iniquidade é o pecado. Então, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. 1 João capítulo 3, versículo 4, aleluias, sabemos que, pois o pecado é iniquidade. Então, por se multiplicar o pecado, o amor tem esfriado. O pecado que veio sobre nós, aqui nós não podemos bater no peito e dizer que nós nunca pecamos, seja do visitante à diretoria, todos nós pecamos. Todos nós cometemos um pecado, e não adianta a gente querer bater no peito e dizer que não, porque a Bíblia diz para nós uma coisa, que aquele que diz não ter pecado é mentiroso. Então não adianta eu querer dar um de santão, que eu sou o bom em tudo, aleluia, eu bater no peito e dizer eu não peco, porque a Bíblia diz para nós que aquele que diz que está sem pecado, que nunca pecou, é mentiroso. E aqui o Senhor, ele traz a exortação para nós, que ele tem algo contra nós. Ele sabe aqui que a pessoa não aceita o erro, não aceita as coisas erradas, porque ela examina a palavra de Deus, e a pessoa está vendo que aquele algo é errado, por isso tem descoberto os impostores. Tudo bem, sinal que você está buscando ao Senhor, louvado seja Deus, que você tem perseverado. No momento da luta, da aflição, do seu trabalho árduo, você tem perseverado. Aleluia, no versículo 2, como diz aqui para nós, aleluia, tem provado aqueles que dizem ser servo de Deus, mas que não são. Aleluias, louvado seja Deus. Tem suportado sofrimentos de toda espécie. Você tem suportado tudo, mas já não tem mais, aleluias, olhado para si mesmo, como diz lá para nós em 1 Coríntios: examinai o homem a si próprio. 1 Coríntios capítulo 11, aleluia, o versículo agora me fugiu da memória, louvado seja Deus, aleluias. Examine o homem a si mesmo. Ali está falando, né,
da Santa, aleluia, da Santa Ceia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Examine, pois, cada si a si próprio, dessa maneira como do pão beba do cálice. Mas vamos usar só a parte do examinar, né? Aleluia. Nós não temos examinado a nós mesmos, nós aprendemos, nós temos a nossa mente cauterizada, como nós pregamos aqui outro dia, que está lá no livro de 2 Timóteo, se não me foge a memória, o capítulo 3, no verso, aleluia, 16, eu não lembro. Louvado seja Deus. A mente já cauterizou, porque eu aprendi aquilo dali, eu não vou passar daquilo dali, porque aquilo ali para mim já está bom. Então, e quando eu escuto falar algo além, aquele algo que minha mente já cauterizou, que é pecado, mas eu aprendi como se não fosse, eu já não ligo, porque para mim não é pecado, eu aprendi assim, até hoje o Senhor não me repreendeu, às vezes Ele já te repreendeu e você não ouviu. Porque assim como Pedro, o Senhor disse, Pedro falou que não negaria como os demais, e o Senhor disse para ele que antes que o galo cantasse 3 vezes eu negaria. O Senhor disse, tu vai me negar. Mas se Pedro tivesse sido humilde e reconhecido a fraqueza dele, ele teria ouvido a voz de Deus. O Senhor, Ele tem falado comigo e contigo no momento que nós vamos errar. Isso eu tenho suma certeza, porque eu já cometi muita coisa errada, eu já falei coisa que eu não devia, já fiz coisa que eu não devia ter feito, aleluias, mas naquela hora o Senhor fala conosco, mas nós, aleluias, não ouvimos a voz de Deus. E aqui o Senhor diz para nós que Ele tem algo contra nós, nós abandonamos o nosso primeiro amor, mas o Senhor, Ele não dá a chance para nós, de nós termos, aleluias, de sermos alguém diferente. A Bíblia traz para nós, recorda-te, lembra-te, pois aonde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Aleluias, louvado seja Deus. Aqui essa palavra do arrepende-te, ela veio do grego, que quer dizer para nós, transforme, mude. Lembra lá atrás como que você vivia? Aleluia. O que você sabia da palavra de Deus? Aleluia. E a Bíblia traz para nós, arrepende-te, ou seja, transforma o teu pensamento, as tuas atitudes, aleluia, a tua maneira de ser, muda o teu jeito de ser, deixa o teu ego de lado e viva a palavra do Senhor. Lembra-te, arrepende-te, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E muda as tuas ações, né? Louvado seja Deus. E volta a praticar, aleluias, as primeiras obras. Como que nós vivíamos quando nós aceitamos o Senhor? Será que nós vivíamos da maneira a qual nós vivemos hoje? Será que o compromisso, o comprometimento que nós temos hoje com o Senhor no passado era da mesma maneira? Eu falo por mim mesmo que quando eu aceitei o Senhor, aleluia, 6h30, 6:20, no mais tardar 6:50, eu estava na porta da igreja. Eu chegava lá na sede, eu era novo convertido, aleluias, ainda tinha vaidades na minha vida, as quais eu alisava cabelo, fazia sobrancelha, ainda fazia academia ainda, coisa que o Senhor, graças a Deus, hoje me libertou, porque isso é da carne, né? Aleluias. E eu chegava cedo na igreja. Hoje eu confesso que hoje eu estou trabalhando mais, tem dia que dá para chegar cedo, mas às vezes por falta de vigilância eu ainda acabo chegando um pouco tarde. Aleluia. Agora eu estou tentando lutar para ajudar mais os irmãos aqui, porque a gente tem que ter compromisso, né? Louvado seja Deus. Mas lá atrás o fervor era tanto, o amor era tanto com o Senhor, aleluias, que não havia tempo para outra coisa. Deu a hora, era aquilo e pronto, acabou. E é por isso que o Senhor, Ele traz para nós, lembra-te aonde você caiu. Quando foi que nós começamos a esfriar? Por quê? E o Senhor manda dizer para nós, arrependa-te, muda as tuas ações, muda o seu jeito de ser. Por quê, irmãos? Aleluia, e volta a praticar as primeiras obras. Porque, aleluias, louvado seja Deus. Porquanto se não te arrependeres, em breve virei contra ti, e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Então aqui nós vemos que também, aleluias, a expressão aqui, aleluias, virei contra ti, também é uma palavra que ela vem do grego com uma tradução, porque os originais são do hebraico, foi traduzido para o grego,
e hoje nós temos, né, em várias linguagens, né? Aleluia. Em breve virei contra ti. Aqui a Bíblia está falando para nós, em breve. Nós não sabemos quando o Senhor vai voltar. Então nós temos que deixar esse pensamento que nós temos de amanhã eu mudo. Amanhã eu conserto. Mas irmão, eu não tenho força. Irmão, eu não consigo. Mas como que você não consegue? Se a Bíblia diz para nós que o Senhor, Ele é auxílio presente no momento da nossa aflição. Se você está aflito, como que até quando que eu vou ficar usando a desculpa que eu não consigo deixar isso, que eu não consigo deixar aquilo, que eu não consigo mudar, sendo que Jesus disse àqueles discípulos naquela certa feita que Ele iria para o Pai, mas que não nos deixaria órfãos, que enviaria o Espírito Santo, que hoje Ele é o nosso ajudador. Então quer dizer que o Espírito Santo ele não tem poder nenhum para nos ajudar, porque a gente não consegue mudar. Então a palavra diz para nós: quando em breve virei contra ti. Aqui a Bíblia está falando de um momento especial, de um momento urgente, em breve. Em breve. Você já viu quando tem, vamos por exemplo aí um shopping novo que abriu na cidade. Você já viu lá? Outro dia mesmo estava lá, em breve loja tal. Semana, uns 4, 5 dias atrás eu vi, em breve loja tal. Eu já vi numa rede social, aleluia, uma anunciação de dia 5 loja tal. Então para você ver que em questão de tempo curto, o que era breve já está acontecendo. Então o Senhor ele traz para nós: em breve virei contra ti. Isso aqui é algo especial, é urgente. Então a nossa transformação ela não pode ficar para o dia de amanhã, ela tem que ser feita hoje. Aquilo que você sabe, aleluia, que não agrada ao Senhor, nós temos que tirar, porque aqui esse breve traz para nós o sentido de julgamento imediato. Mas irmão, você é doido de falar dessas coisas? Você não sabe, mas você sabe. Ah, irmão, você está falando que você não sabe quando Jesus vai voltar, e você sabe. Se nem Jesus sabe, só o Pai que está no céu, a Bíblia traz isso para nós. Nem os anjos, nem Jesus sabe, só o Pai que está no céu é que sabe quando vai voltar. Agora eu vou ficar no sono da indolência, vivendo as coisas de maneira errada, achando que eu vou ter tempo para consertar, sendo que a palavra traz para nós aqui: breve virei contra ti. Louvado seja o nome do Senhor. Tens, contudo, né? Aqui o Senhor ainda tem, para nós lermos, diante de todas as nossas falhas, louvado seja Deus, o Senhor ainda tem coisas a favor de nós. Nós vemos lá em cima, né, que nós perseveramos, que nós, aleluia, conhecemos quem são os falsos mestres, que nós temos passado aflições, que nós não toleramos pessoas más. Não é tolerar de repudiar, de bater, de xingar, não, de tolerar de quê? De ver que está errado e afastar. E aqui a Bíblia traz para nós ainda no versículo 6, aqui também de Apocalipse 2: tens contudo a teu favor, que odeia as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Nós sabemos aqui, aleluia, se os irmãos forem pesquisar, as práticas dos nicolaítas, eles vinham da heresia que era predicada por, aleluia, que era por Nicolau, que era, aleluia, ali da Antioquia. Nicolau foi, aleluia, um dos 7 primeiros diáconos da igreja. Está lá em Atos capítulo 6, versículo 5. Louvado seja o nome do Senhor. E naquela época, aleluias, havia ali, né, nós vemos aqui, que essa igreja era uma igreja pagã. Ali os nicolaítas, eles ensinavam o povo a participar, aleluia, de banquete, de idolatria, ou seja, aleluias, na doutrina de Balaão, que ensinava o povo a comer sacrifício de idolatria. E aqui a igreja de Éfeso era reconhecida por quê? Por repudiar essas práticas. Mas ela também já não vivia mais o primeiro amor. Então, nós vemos que houve repreensão aqui à igreja de Éfeso, a voltar ao primeiro amor. O Senhor agradava pelas práticas que eles tinham, aleluia, por repudiar, né,
o paganismo, a adoração a deuses estranhos, a imagens, aleluias, a estátuas feitas pelas mãos dos homens. Mas o Senhor tinha contra eles e tem contra nós, porque nós deixamos de viver o nosso primeiro amor. Nós já não temos mais amor, tanto como para a obra do Senhor, com compromisso na obra, como para o amor para com o próximo. No passado nós queríamos abraçar todo mundo. Hoje, se o irmão vira a cara conosco, se o irmão falou mal de nós, nós viramos a cara para o irmão. E não pode ser assim, porque a Bíblia diz para nós que é necessário, aleluias, que nós venhamos seguir em paz com todos. Todos. A Bíblia diz para nós seguir em paz com todos. Eu não sei se é em Levítico que fala, aleluias, dos dois irmãos, louvado seja Deus, as quais por eles não entrarem em acordo, cada um foi para um lado. Louvado seja Deus. Eu não vou lembrar, irmãos, nem o nome dos irmãos, me perdoam. Mas a Bíblia diz para nós, aleluias, louvado seja Deus. Gênesis capítulo 13, versículo 8, Abraão e Ló. Ali houve a discórdia porque eles não concordavam, né? Havia desavença entre os pastores de um e os pastores de outro. E por eles serem irmãos, ali Abraão sugeriu que cada um escolhesse seu lado. E Abraão, com toda a sabedoria a qual tinha, aleluias, na época não era Abraão, né? Era Abrão ainda, não havia sido transformado o nome dele, mudado. Ele teve sabedoria e deixou Ló escolher. Portanto, nós sabemos que Ló escolheu o pior lado, ou seja, foi dividido por dois lados. Você vai para a direita e eu vou para a esquerda. Como Ló olhou com os olhos da carne e olhou aquilo, né? Nossa, esse lado aqui está mais bonito. É o que nós temos feito, a ambição. Nós não queremos ver com os olhos de Cristo, nós olhamos com os nossos olhos. Mas se vocês for meditar aí, no livro de Gênesis, no capítulo 13, louvado seja Deus, vocês vão ver que Ló escolheu aquele lado. E o lado menor ficou com Abrão. Porém, nós sabemos que Ló pegou o lado a qual, aleluia, houve condenação. Porque nós vemos que a mulher de Ló olhou para trás, virou estátua de sal. Se os irmãos forem meditar a história de Ló, nós vamos ver que além... mas então Ló, né, só a mulher dele que olhou para trás, as duas filhas e ele seguiram. Sim. Até um determinado momento eles seguiram, estava tudo bem. Mas o que aconteceu? A mulher de Ló olhou para trás, virou estátua de sal. As filhas de Ló, vendo que não tinha mais homem ali para aumentar a nação, a geração de Ló, louvado seja Deus, o que elas fizeram? Elas coabitaram com o próprio pai. Elas tiveram relação sexual com o próprio pai. O que a Bíblia diz para nós que elas fizeram? Deram vinho para ele. Primeiro elas tramaram, embebedaram o pai, foram lá se deitaram com ele. Na outra noite, a outra filha fez a mesma coisa. Nós vemos que a partir daí já foi amaldiçoada aquela geração. Então, louvado seja Deus, aleluias. Muitas das vezes nós conhecemos a verdade, mas, aleluias, nós não temos feito o que é certo. Nós temos vivido da maneira contrária ao que a palavra de Deus manda para nós. Então, louvado seja Deus, nós temos que olhar sempre com os olhos de Cristo. Fazer como Abrão, deixou o irmão dele escolher a maior parte, ficou com a menor, mas o Senhor fez a promessa a Abrão, que ele daria aquela geração por herança e que grande seria aquela nação. Então nós temos que ouvir a voz do Senhor, como diz aqui, aleluias, no versículo 7, quem tem ouvido, aleluias, compreenda, porque há uma diferença entre ouvir e o escutar. Entre o ouvir e o escutar. Você ouviu? Ouvi. Ouviu. Você me escutou? Você pode ver que até a forma de falar, você me escutou? Ou seja, a gente às vezes ouve, mas aquilo entra do nada. Então aqui a Bíblia já traz uma tradução diferente. Quem tem ouvidos, compreenda. Compreenda. Sabe que você está conseguindo compreender? Porque eu tenho certeza que o Senhor está falando comigo aqui. Ele está mostrando os meus erros, o que eu tenho que mudar. Então nós temos que compreender o que o Senhor ele está falando conosco. Porque às vezes nós viemos à igreja querendo se revelar,
queremos casa, queremos casamento, queremos emprego, queremos vida boa, mas se nós somente ouvir a palavra de Deus, porque não há bênção maior, a Bíblia não diz para nós, lá em João 15:7, se estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, tudo que pedires recebereis. Então o necessário para nós sermos abençoados, próspero, não é pecado ser próspero. A Bíblia não fala que prosperidade é pecado. Mas, aleluias, há uma diferença entre prosperidade e entre riqueza. Porque a ganância pelo dinheiro, como a própria Bíblia diz, não é o dinheiro como nos fala. A Bíblia fala que o dinheiro corrói o homem. Não. A Bíblia diz, a ganância pelo dinheiro corrói o homem. Nós podemos ter prosperidade, mas nós temos que ver até onde que nós queremos ir para alcançar, aleluias, aquela prosperidade da parte de Deus. Muitas das vezes as coisas podem não estar dando certo, por quê? Porque nós já abandonamos o primeiro amor. Nós já não temos mais importado, aleluias, com o que o Senhor tem, né, para cada um de nós. E aqui a Bíblia diz, compreenda que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor, ou seja, ao quem vencer, darei direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Aqui a Bíblia diz para nós no sentido de vencer, de permanecer fiel. Não é vencer no quesito de salvação, mas de ao que permanecer fiel ao Senhor, terá direito, aleluias, a provar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, da árvore, aleluias, que está no paraíso de Deus. Essa árvore que está no paraíso de Deus, ela simboliza participar da vida eterna, né? Às vezes as pessoas ficam me dizendo, que árvore que é essa? Que vai ter lá? Será que vai ter alguma coisa nessa árvore lá que eu vou comer? Eu vou chegar lá e vou tirar? Não, aleluias. Nós vemos que, aleluias, pode pesquisar que vocês vão ver que do hebraico paraíso significa jardim, né? É um jardim particular, ou seja, para você ver o privilégio que nós temos. Se nós ouvirmos o que o Senhor tem falado para nós vamos ter direito à salvação e o direito a estar no jardim particular, ou seja, que é privado. Ali, quando algo é particular, só entra quem, aleluia, o dono permitir. Então, irmãos, aqui a palavra traz para nós, quem tem ouvidos, você quer ouvir a voz de Deus? Aleluia, porque aleluia, isso foi uma promessa, né? Isso veio para nós. A salvação, ela veio para nós. Mas somente quem ouvir a voz de Deus, quem abandonar, aleluia, os erros, quem deixar de viver, aleluia, o que a carne tem requerido, louvado seja Deus, para alcançar a vitória da parte do Senhor. Viver, aleluia, de uma certa maneira diferente da igreja de Éfeso. Não somente aborrecer, aleluia, sobre as práticas ilícitas, mas também viver, aleluia, em conformidade com a palavra do Senhor. Amém? Assim, irmãos, aleluia, eu termino aqui a mensagem dessa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Eu creio, irmãos, que o Senhor ele tem muito ainda para continuar falando conosco. E quem tem ouvidos, ouça, né? Louvado seja Deus. Aleluia.